Você fala assim, you fancy him, você tá afim dele no inglês britânico. Agora, se eu quiser falar no inglês americano, né, tipo assim, você gosta dele, você tá afim dele, é muito comum utilizar a expressão into. Eu até fiz um Reels lá no meu Instagram sobre isso. Into, ok? Então vai ficar assim, ó, you're into him. Você tá afim dele, you're into him. Né? Se você for ver, ó, fancy quase que não usa nos Estados Unidos, tá? Muito, muito difícil isso. Agora, no inglês britânico, fancy é muito comum, tanto no sentido de ser um verbo que significa você gostar de algo, e também pode ser utilizado nessa pequena expressão, né? Que tipo, você está afim de alguém, por exemplo, you fancy him. Você gosta dele, e no inglês americano vai ficar mais um you're into him. Então a gente tem fancy no britânico e into no americano, tá? Aqui, gente, eu coloquei só alguns exemplos, tá? Não significa que é só isso que é diferente, não. Tem várias palavras aqui que vão mudar dependendo do inglês, tá? Que significam uma coisa no inglês americano, se você for dizer a mesma coisa no outro tipo de inglês é outra coisa, tá? Tem várias, é uma lista enorme, mas eu coloquei aqui só alguns exemplos. E expressões também, ok? Eu só tô colocando aqui alguns exemplos, né? Porque não tem como eu trazer todos os exemplos aqui para vocês, é só algumas curiosidades que eu tô compartilhando, ok? Agora, vamos lá então para a quinta diferença. A quinta diferença é a escrita, tá? Algumas palavras são escritas de forma diferente dependendo do tipo do inglês, ok? Então a gente acaba tendo também uma diferença de ortografia em várias palavras. Por exemplo, é muito comum no inglês britânico todas as palavras que terminam com R, né? Algumas palavras, né, que terminam com R no inglês americano, ele com OR, perdão. Aí eles colocam o U também, a escrita com o U no inglês britânico. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra cor, que no americano é color, normal, color, cor. Agora, se eu for passar para o britânico, vou ter a diferença de pronúncia e também de escrita, tá? Lá eles escrevem color, color. Só que tem tipo esse U, color, né? Quando você vai escrever color. Isso aqui, gente, é uma questão da ortografia mesmo de diferentes tipos de inglês, né? Do britânico e do americano. É uma diferença aí que eles têm, tá? Por exemplo, também é muito comum as palavras terminadas com SE no inglês britânico, elas são transferidas com CE, elas são escritas, né? Com CE. Então, por exemplo, aqui falando da palavra defesa, no inglês americano, tem o defense, defense, com S. Se eu for colocar essa palavra no inglês britânico, defense, defense, e a escrita correta no inglês britânico vai ser com C e com E, ok? Isso também existem para várias outras palavras que terminam com SE, né? Vai acabar sendo com CE no inglês britânico, ok? Agora vamos então para outro tipo de diferença, tá? Que é os usos de have e have got, ok? No inglês britânico é muito comum eles utilizarem have got. Em que sentido, tá? Quando a gente fala que a gente tem algo, né? No inglês americano é muito comum a gente simplesmente usar o have. Conhecem o verbo have? O verbo have em inglês é você ter. Ter no sentido de posse, você possui algo, tá? No britânico é muito comum, quando eles dizem que eles têm alguma coisa, eles colocam have got. Have got. Eles amam usar isso aqui, tá? Eu já vejo sempre assim em vídeos, séries britânicas, tá? Vai ser have got. Então, por exemplo, se eu for falar assim, eu tenho uma casa. No inglês americano, I have a house. I have a house. Muito comum utilizar só o have. Já no britânico, eles vão colocar I have got a house. Ou então eles ainda podem abreviar, né? E colocam I've got a house. I've got a house. Que aí fica tipo a abreviação aqui, né? Do present perfect. Fica só I, aí V, got. Então é muito comum, eles amam esse I've got. I've got. Então tudo tipo, você tem alguma coisa no inglês britânico, I've got. I've got a house. Ou, então, no inglês americano, só have eles utilizam, tá? Então, tipo, I have a house. Muito mais comum. É muito difícil, por exemplo, no inglês americano, você ver alguém falando I have got. Só se for uma questão, assim, específica, né? Mas mais comum é só falar have. Tipo, eu tenho qualquer coisa, I have. Né? I have a house. Ou já no inglês britânico, por exemplo, I have got a house. I've got a house, né? Eles amam também juntar essa questão aqui do present perfect.